Olá, boa tarde. Um mês depois de orientar que as prefeituras usassem todo o estoque de vacinas para aplicar a primeira dose, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que faltam imunizantes e há dificuldade no fornecimento da segunda dose da Coronavac. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, filas enormes. Muitos idosos estão esperando mais do que o prazo máximo de 28 dias entre as doses. Os médicos alertam que a proteção contra a Covid depende das duas aplicações. Abril já é o mês mais trágico da pandemia. As mortes por Covid nos primeiros 4 meses deste ano ultrapassam as de todo o ano passado. Pouco antes da instalação da CPI da Covid no Senado, a Casa Civil pediu que 13 ministérios levantem informações de possíveis acusações contra o governo. A Índia espera ajuda internacional para atenuar o colapso dos hospitais depois de mais um recorde mundial de infectados. Já Portugal voltou a zerar o registro de mortes pela doença nas últimas 24 horas. E ainda, a Polícia do Rio aguarda o resultado de perícias para concluir o inquérito sobre a morte do menino Henri. No litoral do Rio Grande do Norte, a maré alta trouxe mais lixo para as praias. A causa do problema continua desconhecida. Na Ucrânia, as homenagens para as vítimas do maior acidente nuclear da história, o de Chernobyl, há 35 anos. E quem levou para casa a estatueta mais cobiçada do cinema, os grandes vencedores do Oscar 2021. Você vê no JH, que está começando. É grande o número de brasileiros que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Mais de 1,5 milhão de pessoas. O repórter Felipe Guedes conversou com os pesquisadores dos institutos que produzem as vacinas aplicadas até agora no país. O Butantan e a Fiocruz. Eles explicam por que a pessoa precisa tomar as 2 doses dentro do prazo. Era para a dona Maria ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid há 10 dias. Hoje ela veio até uma UBS e explicou que tinha ficado gripada e que o médico pediu para esperar os sintomas passarem. Agora, curada da gripe e com as 2 doses da vacina, ela vai voltar para casa mais tranquila. Com certeza, né? A responsabilidade também tem que vir da gente, né? A gente tem que fazer, nós temos que fazer nossa parte. Hoje cedo a dona Maria recebeu uma ligação aqui da UBS, perguntando por que ela ainda não tinha vindo. Desde o início da pandemia, os agentes de saúde já telefonavam para as pessoas que estavam com algum sintoma respiratório leve, para monitorar como elas estavam. E aí, depois que começou a vacinação, eles passaram também a telefonar para quem tinha perdido o prazo para tomar a segunda dose da vacina. Na cidade de São Paulo, quase 92 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e já deveriam ter tomado a segunda, mas até agora nada. No estado, são 278 mil pessoas nessa situação. E no Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas. De cada 10 vacinas aplicadas no país, 8 são Coronavac, feita pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A segunda dose dela deve ser aplicada no intervalo de 14 a 28 dias em relação à primeira dose. E quanto mais perto de 28, melhor. A gente observou em um estudo clínico, fazendo uma análise posterior, de que entre mais tardio fosse esse prazo, maior eficácia que poderia ter a vacina. O diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan explicou que quando a pessoa toma a primeira dose da Coronavac, o vírus inativado desperta o sistema imunológico que produz os linfócitos. São eles que vão gerar os anticorpos que nos defendem do coronavírus. Depois, quando a segunda dose é aplicada, os linfócitos se amplificam e ficam como células de memória. Isso que a gente chama de células de memória, que elas ficam guardadas. Então elas memorizam, elas lembram, eu tenho que atacar esse vírus, quando ele chegar eu tenho que atacar desse jeito assim. Fazendo um pouco analogia, é como se a primeira dose fosse preparar a massa do bolo e a segunda dose como se fosse colocar a massa do bolo no forno. Então ela cresce, ela fica pronta, ela fica de uma forma que é possível fazer uso dela apropriadamente. Com uma única dose, como se fosse uma massa de bolo crua, que não serve, não tem eficácia suficiente, não vai conseguir controlar o vírus. O vice-presidente da Fiocruz, que faz a vacina Oxford AstraZeneca no Brasil, explica que a primeira dose já provoca um alto grau de proteção logo no primeiro momento, mas que para essa proteção ser mantida e ampliada, é muito importante o reforço 3 meses depois.
É possível ainda que, por exemplo, ainda precise de um reforço adicional, como em muitas vacinas nós temos, depois de 1 ano ou 2. Mas certamente, se não for utilizado esse esquema, não vai se obter já no primeiro ano, né, que é onde a gente já tem dados confiáveis, o nível de proteção que pode ser alcançado com a utilização dos regimes que foram validados nos estudos clínicos. Muito bem, você viu aí, né? E no momento em que os especialistas reforçam a necessidade da segunda dose da vacina contra a Covid, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem muita gente querendo tomar a segunda dose e não consegue. Filas enormes se formaram hoje. Uma fila quilométrica. Os primeiros chegaram ontem. Olha isso. Só vai começar a vacinação 8 horas da manhã. E nós já estamos com a vacina atrasada. Desde Segunda dose atrasada. Desde quinta-feira passada. Vamos aqui. Tem gente mais atrasada ainda. Conseguiu a senha para hoje? Consegui. Hoje, pelo menos, o senhor conseguiu. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só acredito quando chegar lá. Mais de 12 horas esperando. E a espera não foi só para quem estava a pé. Neste ponto de vacinação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os carros também aguardavam para vacinação no esquema drive-thru. A procura foi pela segunda dose da vacina, seguindo o calendário da prefeitura. Hoje, neste local de vacinação, poderia receber o reforço quem se vacinou com a Coronavac no dia 24 de março. Mas aqui encontramos pessoas com prazo muito maior que os 28 dias de intervalo entre as duas doses. Gente que se vacinou no início do mês passado e que voltou para casa sem saber o que fazer. Só tomou dia 4 a primeira dose. Era para retornar dia 24. Era para retornar dia 24. Hoje. Mas o senhor não conseguiu, porque essa semana agora não tinha. Então estou na fila arriscando, se vou conseguir. É a terceira vez que eu venho, não tem vacina, entendeu? Cheguei aqui 3 da manhã, eu e minha esposa. Até agora estou aqui, não sei se vai ter. Funcionários da prefeitura entregaram senhas, mas só parte das pessoas conseguiu se vacinar, mesmo com atraso. Segundo especialistas, o importante é completar o ciclo de imunização. O atraso, ele não é tão prejudicial. Você consegue, mesmo atrasando uma segunda dose, promover uma imunidade adequada. Mas aí a gente está diante de uma doença nova, de uma vacina nova. A gente não deve fazer isso, a gente deve respeitar o prazo. A maioria voltou para casa sem a segunda dose da vacina. Estão mandando a gente voltar para casa. A gente voltar para casa, deu de 1 hora. Alguns idosos vacinados em março já estão na 4ª tentativa de tomar a segunda dose. Cheguei 3h30 da manhã e agora só dão 200 números, isso é uma vergonha. Na semana passada, a vacinação tinha sido suspensa por falta de doses na cidade. O prefeito Washington Reis, do MDB, disse que informa a população pelas redes sociais. Eu não sou hipócrita, eu não organizo fila, eu não chamo ninguém para vir para a fila, a gente comunica pelas redes sociais. A gente não domina as pessoas, nós não sabemos de onde vêm as pessoas, a iniciativa de cada pessoa. Isso é hipocrisia, eu não engano ninguém. Eu sou só prefeito, eu não sou mágico. Você falar que eu tenho que organizar essa fila, que eu não fiz fila, é um absurdo, né? A realidade é o seguinte, o prefeito deveria organizar melhor isso aí, cara. Isso aí está muito mal organizado, pelo amor de Deus. A imagem fala por si, né? A humilhação que as pessoas estão passando ali. O ministro da Saúde reconheceu que existe dificuldade na entrega da vacina Coronavac para completar a imunização de quem recebeu a primeira dose. A afirmação de Marcelo Queiroga foi feita numa audiência pública no Senado. Vamos ao vivo com a repórter Raquel Honorato, que está em Brasília e tem mais detalhes aqui para a gente. Raquel, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje na comissão que há atraso na entrega do princípio ativo da vacina, o IFA, que vem da China e que é utilizado pelo Instituto Butantan na fabricação da Coronavac. O ministro lembrou também que alguns prefeitos estão recorrendo à justiça para tentar garantir que o governo federal entregue a segunda dose dentro do prazo para aplicação, mas afirmou que há escassez de doses. E essa escassez, ela acontece pouco mais de um mês depois do próprio Ministério da Saúde mudar a orientação, isso na transição da gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para o atual ministro Marcelo Queiroga, e autorizar
que prefeitos utilizem o estoque disponível para a aplicação da primeira dose, sem guardar imunizantes para a segunda dose. E aí hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que o ritmo de entregas de vacinas preocupa. A segunda dose tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez também um balanço do total de doses que vão ser entregues. Para esse mês, o número de doses caiu de 47 milhões para 26,6 milhões. E para o mês de maio, houve redução da previsão de 46 milhões para 32,4 milhões de doses. E um dos motivos para essa redução é que as doses sem autorização da Anvisa, as vacinas sem autorização, como, por exemplo, a indiana Covaxin e a russa Sputnik, saíram da previsão. Trali. Valeu, Raquel. Obrigado. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que decide ainda hoje se autoriza a importação e o uso da vacina Sputnik no Brasil. O Ministério da Saúde fechou contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik e o consórcio de governadores do Nordeste negociou a aquisição de outros 37 milhões de doses. Até agora, 14 estados pediram a importação dessa vacina. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou um pedido da Anvisa para suspender o prazo dado por ele para decidir sobre a importação da vacina. Esse prazo termina depois de amanhã, quarta-feira. A decisão foi tomada numa ação do governo do Maranhão, que comprou 4 milhões e meio de doses da vacina russa. De acordo com a Anvisa, o laboratório União Química, representante da Sputnik no Brasil, ainda precisa apresentar documentos para que a agência possa decidir sobre a importação excepcional e temporária deste imunizante. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirma que a agência não pode invocar a falta ou a insuficiência de documentação para deixar de analisar o pedido. A Sputnik já foi aprovada na Argentina e em outros países aqui da América Latina, mas ainda não tem registro ou autorização para uso de emergência no Brasil. Vamos juntos agora aqui no nosso telão para ver os números da vacinação no nosso país, né? Números levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Vamos lá então, 62.550 pessoas receberam a primeira dose da vacina em 24 horas. Com isso, então, o Brasil chegou a 29.031.874 pessoas, né, vacinadas com a primeira dose. Isso aí equivale a 13,71% de toda a população brasileira. 12.579.100 pessoas já tomaram também a segunda dose da vacina, ou seja, menos de 6% de toda a população do Brasil, 5,94%. 17 estados atualizaram os dados da vacinação até a divulgação desse balanço. Em azul escuro, você confere aqui comigo, são os estados que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. E até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba e também São Paulo. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Em Belo Horizonte, as escolas particulares foram reabertas depois de mais de um ano fechadas. A volta vai ser gradual. Os primeiros a voltar para a sala de aula são os alunos de até 5 anos de idade. Capital Mineira era a única da região sudeste em que os estudantes estavam em ensino remoto desde o começo da pandemia. A volta às aulas mexeu com o coração dos pais. Te amo, filho. Vai com Deus. Ai, gente, a mãe tá até emocionada. A Bia subiu a rua da escolinha pulando de tanta ansiedade. Que alegria! Que saudade! Alegria para ela e alívio para a mãe. Ela até se adaptou bem, ela fez uma boa aula online,
Mas é complicado. Para uma criança nessa idade faz uma falta absurda. Eu acho que as coisas vão fluir bem e eu acho que dentro da escola é ainda mais fácil seguir os protocolos do que fora. Máscara, álcool nas mãos, medição da temperatura e desinfecção dos materiais agora fazem parte da rotina. Foram essas regras que permitiram que as escolas particulares reabrissem hoje as portas para as crianças de até 5 anos de idade. Dentro das salas também está tudo diferente. Os grupos só vão poder ter de 6 a 7 alunos, que vão ficar separados por essas divisórias de acrílico nas carteiras. As famílias que não se sentirem seguras não precisam mandar os filhos para a sala de aula. As escolas serão obrigadas a enviar avaliações remotas. A decisão da prefeitura de permitir a volta às aulas das criancinhas até os 5 anos de idade baseou-se em diversos fatores, mas principalmente no conhecimento de que nessa faixa etária a chance de adquirir e transmitir Covid é muito menor do que outras. O importante é como que a gente vai se apropriar desse novo momento, aprender a lidar e encontrar soluções para oferecer oportunidades de crescimento não só para as crianças, mas para cada um dos atores envolvidos nessa experiência. Com as aulas suspensas desde março do ano passado, a retomada das atividades é um passo importante também para a recuperação do setor. Muitas escolas fecharam as portas. Nós temos 40% de escolas que definitivamente encerraram as suas atividades em 2020 e outras que estão suspensas porque não têm condições financeiras de nem mesmo encerrar suas atividades. Com isso, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, cerca de 13 mil alunos migraram para as escolas públicas. Mas, por enquanto, nada de aulas presenciais por aqui. A previsão é que os alunos retornem para as salas de aula só na segunda-feira da semana que vem. Hoje, o único movimento que podemos observar aqui é uma preparação para essa retomada das atividades. A gente está muito de mão dada com a saúde, sabe? Está acontecendo muito bacana esse processo. Educação e saúde juntas. É isso aí, né? Para o retorno ser seguro, tem que ter o máximo de proteção para todos os envolvidos, né? Pessoal que vai para a escola, pessoal que trabalha dentro do colégio também. Previsão de retorno para a semana que vem na rede pública municipal de Belo Horizonte. Não há ainda previsão para o retorno presencial na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Falamos agora do Rio de Janeiro. Hoje é o primeiro dia de praias liberadas por lá, medida que só vale para dias de semana. Marina Araújo está ao vivo aqui com a gente, perto da praia. Marina, bem-vinda, boa tarde. O tempo está ajudando ou não? Olha, não está ajudando muito não, Trali. Faz sol, depois fica nublado, o movimento está fraco aqui hoje, mas já está liberada a permanência das pessoas nas areias das praias, nos parques e cachoeiras da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente pode ver que as pessoas já começaram a montar barraca, colocar cadeira, né? As pessoas podem tomar sol, ir para o mar, dar um mergulho, voltar. Então pode permanecer na praia. Os barraqueiros também podem trabalhar, né? Tanto os fixos como os ambulantes itinerantes podem trabalhar durante a semana, de segunda a sexta. O decreto é municipal e vai até o dia 3 de maio, né? O início de março lá a gente não podia, estava tudo proibido. Agora sim, tanto atividade física quanto permanecer na praia só de segunda a sexta. Agora, no fim de semana e feriado, está proibida a permanência. Se quiser fazer o exercício, tudo bem. Mas se quiser permanecer, não pode não. Tralha. Valeu, Marina. Brigadão, bom trabalho para você, bom te ver aqui. Vamos agora a Pernambuco, comércio nas praias que está liberado por lá a partir de hoje, mas tem restrições também. Quem explica tudo para a gente ao vivo é a repórter Natália Dielu. Diga, Natália, bem-vinda e uma ótima tarde aí para você. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos ligados no JH. Estou aqui na praia de Boa Viagem, no Recife, na zona sul do Recife, onde neste momento a praia está com um movimento intenso,
não está cheia, mas muita gente veio para cá porque a partir de hoje o comércio de praia está liberado em todo o estado das 9 da manhã às 4 horas da tarde, mas terá que fechar de novo aos fins de semana e também nos feriados. Essas medidas valem até 9 de maio, de acordo com o decreto do governo do estado de Pernambuco. Esse decreto permite também que o comércio em geral possa escolher o horário de funcionamento aos fins de semana, podendo abrir às 9 ou às 10 horas da manhã e ficando aberto, né, esse comércio em geral por no máximo 8 horas. A Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco informou que tomou essa decisão por haver uma tendência de estabilização no número de casos da Covid-19 aqui em Pernambuco. Disse também que vem abrindo novos leitos de acordo com as necessidades, só que hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública aqui em Pernambuco é de 96%, um momento ainda muito delicado. Tralha. 96 é muito crítico ainda, né, Natália? Não pode bobear em hipótese alguma. Obrigado aí pelo seu trabalho, boa tarde para você. E em Santa Catarina, um novo decreto prorrogou também, né? Foi prorrogado, flexibilizou aí mais as medidas de restrição no estado. Vamos juntos dar uma olhadinha aqui, ó. A partir de hoje, então, está permitida a permanência em praias, parques, espaços públicos, mas sem aglomeração. Agora, então, restaurantes e bares podem abrir mais cedo, às 6 da manhã, e podem ficar abertos até às 10 da noite, com um limite de ocupação de 25%. E sem venda de bebida alcoólica para consumo no local à noite. Comércio de rua continua abrindo das 8 da manhã até às 8 da noite. Shoppings das 10 às 10. Essas novas medidas valem até sexta-feira, dia 30. Muito bem. E abril, olha só, nem acabou, mas já é o pior mês da pandemia aqui no Brasil, com o maior número de mortos. Mais de 69 mil vidas perdidas para a Covid-19. 2021, em menos de 4 meses, já registrou mais mortes do que os 10 meses de pandemia em 2020. Seu José se despediu hoje da mulher com quem dividiu a vida por 25 anos. Dona Tereza Souza tinha 64 anos, 2 filhos e um neto, e era auxiliar de limpeza em uma escola. Foi seu José quem a levou ao hospital no começo do mês, quando ela sentiu os primeiros sintomas. Foram 15 dias internada. É uma pessoa boa, humilde, carinhosa com todo mundo gosta muito dela, trabalhadeira, trabalhou muito e hoje Deus levou ela através desse convite danado, né? O Globocop registrou outro enterro no cemitério da Vila Formosa, o maior da capital paulista. E as imagens do alto retratam a pior consequência da pandemia. De um lado, uma quadra com terra ainda mexida, covas recém-ocupadas. Nem deu tempo de a grama crescer. Do outro lado, 1, 2 quadras com dezenas de valas ainda abertas. E os tratores não param. O número de mortos pela Covid-19 bateu recorde pelo 2º mês seguido. Abril nem terminou e já registrou 69.039 mortes. São 2.100 mortes a mais do que março inteiro. Até então, o pior mês da pandemia. Se olharmos mais ainda para o passado, a preocupação aumenta. Fevereiro de 2021 registrou menos da metade do número de mortos de março ou de abril. No pior mês da primeira onda, julho do ano passado, foram 32.912 mortes. Outra comparação deixa mais claro como a pandemia está pior em 2021. De janeiro até agora, em menos de 4 meses, o Brasil contou quase 196 mil mortes. No ano passado, de março, quando a primeira morte foi registrada, até dezembro, foram menos de 195 mil óbitos por causa da Covid-19. 196 mil mortes em 2021. É como se todo mundo que embarca num trem na Estação da Sé, em São Paulo, num único dia, morresse da mesma causa. Ou que as pessoas que chegam ou deixam São Paulo pelas rodoviárias e aeroportos também em um dia desaparecessem. Especialistas concordam que a vacinação é fundamental para o combate à pandemia, mas sem distanciamento social os números vão demorar para cair. Diante desse cenário, a perspectiva um pouco otimista é terminar de vacinar a população brasileira em fevereiro de 2022,
dado o cronograma conhecido de entrega de vacinas, infelizmente. Ou seja, nós vamos ficar até fevereiro de 2022 com a P1 e, se não aparecerem outras variantes, matando brasileiros. E nesse tempo, nós vamos ter que ficar fazendo isolamento social e abertura, isolamento social e abertura. Vai ser um ano bastante difícil, infelizmente. Vamos juntos agora dar uma olhadinha na evolução da pandemia no Brasil, de acordo com os dados divulgados no boletim de 8 da noite, pelo consórcio de veículos de imprensa. Dá uma olhada aqui, 1.316 pessoas, infelizmente, perderam a vida para a Covid nesse prazo aí de 24 horas. Com isso, a gente passa de 390 mil mortes, 390.925, para ser preciso, no Brasil todo por causa da doença. Em 24 horas, 32 mil casos foram confirmados e o total de casos de Covid já confirmados no Brasil é esse aí, 14.339.412. Média de novos casos, agora a gente confere aqui no nosso telão também, 56.798 na última semana, 20% aí de queda na comparação com 2 semanas atrás. Isso indica uma queda, portanto, aí uma tendência de queda. Média de mortes, a gente vê agora aqui 2.498, por dia, e aqui também 20% de redução se a gente comparar com 2 semanas atrás, como vimos também indica queda. E agora a situação dos estados aqui no nosso mapa, em vermelho, o Pará é o único aí que apresenta alta na média de mortes, com 34%. Em amarelo, que indica estabilidade, nós temos 11 estados e em azul, com queda na média móvel de mortes, 14 estados mais o Distrito Federal. As maiores quedas são no Tocantins, com 42%, Roraima e Amapá, ambos estados com 41% de redução. CPI da Covid vai ser instalada amanhã no Senado, é o último passo formal para o começo dos trabalhos da comissão. E por causa dessa investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a Casa Civil pediu que 13 ministérios levantem informações contra possíveis acusações contra o governo na condução da pandemia. O documento é uma preparação do governo sobre o que deve ser questionado na CPI pela oposição. A ação foi revelada pelo portal UOL. A TV Globo confirmou a existência do documento. A Casa Civil elaborou uma tabela com 23 acusações ou críticas feitas frequentemente sobre o desempenho do governo Bolsonaro no enfrentamento à Covid. O objetivo é que cada ministério indique que ações foram realizadas, como forma de rebater possíveis questionamentos. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. Não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do MS. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, programa voltado para micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Falta de insumos diversos, kit intubação. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, General Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid.
O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taixe, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. A Casa Civil confirmou o envio da planilha aos ministérios. Disse que o documento mostra apenas o óbvio e que a pasta está fazendo seu trabalho de coordenação de forma antecipada, integrada e consistente. Em nota, afirmou que, obviamente, diante da CPI da Covid-19 no Senado Federal, nada mais natural que a Casa Civil reunir todos os dados e números de maneira a esclarecer qualquer questionamento feito no âmbito da comissão, além de se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem apenas atingir e desacreditar o governo federal. Das 23 acusações, o Ministério da Saúde ficou encarregado de se manifestar sobre 20. A Secretaria de Governo da Presidência, 8. Os Ministérios da Economia e da Defesa, 5 cada um. A CPI da Covid será instalada amanhã no Senado. Depois que os trabalhos começarem, a comissão precisa aprovar o plano de trabalho e os nomes das pessoas que serão ouvidas. Entre as autoridades que devem ser ouvidas estão os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taixe e o general Eduardo Pazuello, e outros ministros, como Ernesto Araújo e Fábio Weingarten, por exemplo. O primeiro passo nessa terça-feira é a eleição para presidente e vice e a indicação do relator. Alguns senadores membros da CPI falaram sobre a lista elaborada pelo governo. O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que se posiciona como independente, disse que é um movimento natural, uma preparação. O governo está se preparando para o jogo democrático que nós vamos ter aqui no Senado, assim como também estados e municípios devem estar se preparando, porque é o escopo dos pedidos de CPIs que foram anexados. Então, seria anormal se não houvesse nem do governo federal, nem dos estados e municípios algum tipo de preparação para enfrentar, até porque ambos devem ter pessoas do staff vindo aqui para o Senado para serem inquiridos. O senador Renan Calheiros, do MDB, que é cotado para assumir a relatoria da CPI, disse que o governo deveria ter agido antes. Acho uma boa providência. Se o governo tivesse feito isso lá atrás, ele teria gastado melhor suas energias, né? Ao invés de tentar interferir nos nossos trabalhos, mudar os nomes dos partidos, mexer na correlação do Tribunal de Contas da União, dificultar e delongar a instalação da comissão parlamentar de inquérito. É melhor que o governo coloque o seu pessoal para estudar, treine o seu pessoal, mesmo sabendo que treino é treino, jogo é jogo. O senador Randolfo Rodrigues, da oposição e líder da rede, disse que o governo preparou um roteiro da CPI. É o próprio governo que aponta um roteiro de perguntas a serem feitas. Então é melhor, para responder às perguntas que o próprio governo está fazendo, responder às angústias que a sociedade brasileira está querendo em relação a isso, tomar as conclusões que são necessárias e, tendo responsabilidades sobre os fatos apurados, encaminhar essas responsabilidades para a investigação do Ministério Público, dos tribunais nacionais e, se for o caso, também de tribunais internacionais. Fotos que circulam em redes sociais mostram o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passeando sem máscara num shopping de Manaus. Um decreto do governo do Amazonas determina o uso de máscara dentro de estabelecimentos comerciais. As fotos foram tiradas ontem pela fotógrafa Jaqueline Bastos. Ela contou que falou com o ex-ministro sobre o uso da máscara e, segundo ela, ele perguntou o seguinte para ela: onde compra isso? Pazuello circulou com o rosto descoberto pelo shopping até que uma outra mulher entregou uma máscara para ele. Em nota, o Manauara Shopping confirmou a situação, diz que ele orientou o ex-ministro a comprar uma máscara imediatamente e que depois que recebeu uma máscara, Pazuello permaneceu com ela. Shopping diz também que segue as medidas de segurança e que reconhece que a entrada do ex-ministro sem máscara não poderia ter acontecido.
Nós entramos em contato com a assessoria do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas ainda não tivemos resposta. A Índia bateu o recorde mundial de casos de Covid pelo 5º dia seguido. Foram mais de 352 mil novas infecções em apenas 24 horas. Hospitais de Nova Delhi não estão dando conta de atender tanta gente e pacientes estão morrendo por falta de oxigênio. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que está em Londres e acompanha de perto aí, né, essa situação caótica da Índia. Rodrigo, como é que está a ajuda internacional para a Índia, né? Eu sei que a Europa está se mobilizando para oferecer o máximo aí de ajuda médica e humanitária. Boa tarde aí para você e bem-vindo. Obrigado, Tralli. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A Europa está começando a se mobilizar. O governo aqui do Reino Unido, por exemplo, está mandando uma primeira remessa de equipamento hospitalar para a Índia. O material deve chegar a Nova Delhi durante a madrugada. E o governo britânico já disse que vai mandar uma segunda remessa no final de semana. A situação grave que vive a Índia fez a União Europeia e países como Alemanha, França, Estados Unidos e Singapura também prometerem ajuda. O governo da Alemanha disse que vai mandar oxigênio. E, por precaução, a partir de hoje, os alemães que chegarem da Índia só vão poder entrar na Alemanha se apresentarem teste negativo de Covid. E, mesmo assim, vão ter que fazer quarentena de 14 dias. Estrangeiros que quiserem entrar na Alemanha vindos da Índia vão ser barrados. Os indianos vivem uma realidade muito difícil. Essa aglomeração aí era para ganhar vacina hoje num posto de saúde em Mumbai. Mas, em determinado momento, o estoque de vacina acabou. É um país com quase 1,5 bilhão de habitantes, o que torna tudo mais complexo. O sistema de saúde da Índia não está aguentando. Atendimento no próprio carro, no calor, no improviso, com a família ajudando como pode. Várias regiões da Índia vivem uma situação de colapso na saúde. Esse homem diz que não conseguiu uma ambulância à noite e trouxe a tia infectada no próprio carro. As famílias pulam de um hospital para outro atrás de atendimento, fazem fila. Como na capital Nova Delhi e em muitas outras cidades não tem leitos disponíveis, muitas pessoas vêm buscando maneiras de se tratar em casa, do jeito que dá. Já existe um mercado ilegal de venda de cilindros de oxigênio. Os preços dispararam. Um cilindro grande pode ser vendido por até $670, 8 vezes o preço normal. Na internet, as pessoas vão tentando se ajudar. Esse desenvolvedor de software, de 25 anos, criou um site que ajuda na procura por oxigênio em cada cidade. Numa das minhas redes sociais, a cada 100 publicações, 95 são de pessoas buscando equipamentos médicos, respiradores, ou então compartilhando o contato de alguém que esteja vendendo, por exemplo, cilindros de oxigênio. Como nem todo mundo sabe usar bem a pesquisa das redes sociais, a gente criou uma plataforma gratuita para ajudar. Essa jornalista, que também organiza o projeto, fala como está sendo difícil fazer esse trabalho. Não é simplesmente uma crise médica, mas também emocional. Quando eu recebo um pedido da família de um paciente, alguém chorando, querendo pistas de vaga em algum hospital ou de oxigênio para comprar, faço o meu melhor, mas eu não estou preparada para lidar com isso. Já é o 5º dia seguido em que a Índia registra mais de 300 mil novos infectados em 24 horas. Um recorde atrás do outro. O número de mortes também vem aumentando. Foram 2.812 vítimas de ontem para hoje. 13º dia consecutivo de alta. O trabalho nos crematórios é pesado. Nova Delhi está até fazendo cremações em massa para dar conta de tantas vítimas desse vírus. Agora há pouco, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que a OMS vai fazer o possível para ajudar a Índia nesse momento difícil. Ele disse que vai mandar equipamentos, suprimentos essenciais, oxigênio e peças para a construção de hospitais provisórios pré-fabricados. Tedros Adhanom disse que a pandemia ainda está se intensificando e que o número de novos casos de Covid em todo o mundo cresceu pela 9ª semana consecutiva e que o de mortes aumentou pela 6ª semana seguida. Para colocar em perspectiva, ele disse que houve quase tantos casos no mundo na semana passada quanto nos primeiros 5 meses da pandemia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou também que muitos países ainda estão enfrentando uma transmissão intensa do vírus, como é o caso da Índia,
que ele definiu a situação do país, Tralli, como de cortar o coração. Não, e é mesmo, né, Rodrigo? A gente vendo aquelas imagens ali do desespero das pessoas, das famílias, falta de atendimento, quer dizer, é triste demais. Obrigado, bom trabalho para você aí em Londres. E pela segunda vez desde o começo da pandemia, e aí tem uma boa notícia que diz respeito a Portugal. O país não registrou mortes por Covid nas últimas 24 horas. Vamos então bater um papo ao vivo com o correspondente lá em Lisboa, o Leonardo Monteiro. Léo, bem-vindo. Boa tarde para você aí. Você que acompanhou esse drama de Portugal desde o comecinho. Que alívio agora, hein, Léo? Pois é, Tralli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O último dia sem nenhuma morte por Covid aqui em Portugal foi no ano passado, no dia 2 de agosto. De lá para cá, a gente acompanhou os números de casos e mortes dispararem, obrigando o governo a decretar um lockdown pesado em janeiro. E só na segunda quinzena de março, com a melhora na situação da pandemia, os portugueses começaram a desconfinar lentamente. O lockdown e a vacinação derrubaram a taxa de incidência da Covid por aqui, Tralli. Hoje está em 70 casos para cada 100 mil habitantes. Com esses novos dados, na próxima segunda-feira, o país começa a quarta e última fase de reabertura. Exatamente daqui uma semaninha, o comércio e as academias de ginástica podem voltar a funcionar no horário normal, mas ainda com algumas restrições de lotação dos espaços. Serão permitidos também grandes eventos ao ar livre e casamentos e batizados com 50% de lotação. Agora, assim como Portugal, Tralli, outros países aqui da Europa também estão começando, aos poucos, a desconfinar. A partir de hoje, os italianos podem frequentar bares e restaurantes ao ar livre. É a primeira vez em 6 semanas que os estabelecimentos recebem clientes para os tradicionais cappuccinos, pizzas e massas. A reabertura trouxe alívio também para os donos desses lugares. A Itália tem o segundo maior número de mortes por coronavírus na Europa e reimpôs duras restrições depois que uma segunda onda de casos de Covid atingiu o país. Houve reabertura também na França, só que na educação. As creches e escolas do ensino infantil receberam hoje mais de 6 milhões de crianças. O cartaz alertava: pode brincar, mas mantenha o distanciamento. Os colégios foram fechados no dia 6 de abril. É o desafio que vale para o mundo todo, né? Você reabrir com todo o cuidado necessário para não ter que depois fechar e andar para trás, né? E ficar nisso, nesse sufoco aí. Os Estados Unidos vão começar a compartilhar com outros países até 60 milhões de doses da vacina contra a Covid feitas pela AstraZeneca. A distribuição deve ocorrer nos próximos meses, depois de uma revisão de segurança. A informação é da agência de notícias Associated Press. O rombo das contas externas do Brasil caiu no primeiro trimestre deste ano, ao mesmo tempo em que os investimentos estrangeiros aumentaram 40%, se a gente fizer uma comparação com o mesmo período do ano passado. Quase 18 bilhões de dólares entraram aqui no Brasil, de janeiro a março, maior volume para o período desde 2018. Já os gastos dos brasileiros no exterior caíram 70% em comparação com o mesmo período de 2020. Considerando apenas o mês de março, as despesas de brasileiros no exterior chegaram ao patamar mais baixo dos últimos 16 anos. E ainda hoje, os vencedores da estatueta mais cobiçada do cinema, o Oscar 2021. A maré alta trouxe mais lixo para as praias do Rio Grande do Norte e a causa do problema continua sendo um grande mistério. E a seguir, as homenagens na Ucrânia para as vítimas do maior acidente nuclear da história, a tragédia de Chernobyl. E no Rio de Janeiro, a polícia espera os resultados das perícias para encerrar o inquérito sobre a morte do menino Henri. Nós voltamos já já com tudo isso e muito mais aqui para você.
Agora são 2h11 pelo horário de Brasília, voltamos sempre ao vivo aqui com você. A Polícia do Rio só está aguardando o resultado de perícias feitas durante a investigação da morte do menino Henri para encerrar o inquérito. Ontem o Fantástico mostrou trechos de uma carta que a mãe dele, Monique Medeiros, escreveu na prisão faz 3 dias. Ela e o então namorado, o doutor Jairinho, estão presos desde o dia 8 de abril, suspeitos de envolvimento na morte da criança. O documento tem 29 páginas e algumas contradições. Monique afirma, logo no começo da carta, que nunca acobertou maldade ou crueldade em relação ao filho. Mas um mês antes da morte, quando Henri foi levado para um atendimento de emergência na pediatria de um hospital com dores pelo corpo e mancando, Monique disse aos médicos que o menino tinha caído da cama. E a investigação mostrou que no dia anterior, ela foi avisada pela babá que Jairinho tinha agredido o menino. Monique não menciona na carta o episódio do hospital. Quando estiveram na delegacia, Monique e Jairinho falaram por quase 12 horas. No final, saíram de mãos dadas. Monique disse aos investigadores que não acreditava que Jairinho tinha feito qualquer coisa contra seu filho e que a relação dos dois era boa. A defesa afirma que Monique foi pressionada a proteger Jairinho. Depois da trágica morte do seu filho, Monique também permaneceu manipulada por ele, dizendo que ele não poderia, ela não poderia ter condições de contratar um advogado, que os dois sairiam juntos daquela situação, mas sempre com o intuito de protegê-lo e fazer com que Monique estivesse naquela cena do crime. Mas se estava sendo pressionada, por que fez esta selfie na delegacia? Os advogados dizem que Monique não lembra de ter tirado a foto. Em outro trecho, Monique reforça que foi orientada para mentir sobre a morte do filho. Ela diz: "Fui treinada por dias para contar uma versão mentirosa, por me convencerem de que eu não teria como pagar um advogado de defesa e que eu deveria proteger o Jairinho, já que ele se diz inocente." Monique só fala sobre a noite da morte de Henri nas 3 últimas páginas da carta. Diz que mentiu à polícia sobre a dinâmica dos fatos. A primeira versão, ela negou ter tomado remédio para dormir. Disse que acordou com o barulho da TV, viu Jairinho dormindo ao seu lado, foi até o quarto onde Henri estava e encontrou o menino caído no chão. Agora ela diz sobre Jairinho: "Me deu 2 medicamentos que ele estava acostumado a me dar, pois dizia que eu dormia melhor, mas eu não o vi tomando. Logo eu adormeci. De madrugada ele me acordou dizendo para ir até o quarto, que ele pegou o Henri no chão, o colocou na cama e que meu filho estava respirando mal. Fui correndo até o quarto, meu filho estava de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta, olhos olhando para o nada e pensei que tivesse desmaiado. Notei que Henri estava com as mãos e os pés gelados e perguntei como ele tinha visto Henri caído no chão. Ele disse que escutou um barulho, que chamou sua atenção e acordou para ver, que Henri tinha caído da cama. Então enrolei o Henri numa manta e corremos para a emergência, mas em nenhum momento eu achava que estava carregando meu filho morto nos braços." Monique disse que também era vítima das agressões de Dr. Jairinho, mas não explica por que não tomou uma atitude para se defender e defender o filho. Por que não rompeu um relacionamento que tinha acabado de começar? Por diversas vezes ela foi até a casa dos pais dela com a criança novamente. Ela também foi agredida. Ela sempre volta. Isso não é uma característica só da Monique. É uma característica de muitas mulheres que sofrem violência doméstica e que estão dentro dessa situação abusiva. É um ciclo vicioso. A Polícia Civil e o Ministério Público não quiseram comentar a carta. Os investigadores disseram que Monique já teve a oportunidade de prestar depoimento e que não disse a verdade. A polícia aguarda apenas o resultado de algumas perícias para concluir o inquérito. Uma dessas perícias é a que foi feita no celular de Dr. Jairinho. O advogado de Jairinho, Brás Santana, considerou a carta uma peça de ficção. Diz que o conteúdo não condiz com o que a polícia conseguiu apurar até agora. Vamos aguardar, portanto, a conclusão do inquérito, né? Representação do Ministério Público para a Justiça, abertura de processo, enfim. Tem muita coisa ainda para a gente acompanhar nessa história triste, trágica, né? Que faz a gente passar mal de lembrar do quanto essa criança sofreu. Foi torturada, apanhou.
Polícia Militar de Minas apreendeu 7 toneladas de maconha em Uberlândia. Acompanha aqui, ó. A PM diz que uma denúncia anônima levou até a casa onde essa droga toda estava escondida. O dono da casa, Marcelo Crespan, de 49 anos, foi preso. Também foram apreendidos uma submetralhadora, um carro, balanças e material para embalar droga. Agora a Polícia Civil vai investigar a origem de toda essa maconha. A gente não conseguiu contato com a defesa do Marcelo. As vítimas do naufrágio de um submarino receberam homenagens na Indonésia. Vestindo branco e levando fotos dos marinheiros, as famílias se reuniram na costa norte da ilha de Bali para rezar pelos 53 mortos. Depois, atiraram flores no mar. O submarino indonésio perdeu contato durante um exercício militar na semana passada. Ontem, oficiais disseram que a embarcação foi encontrada dividida em pelo menos 3 partes no fundo do mar. Os parentes pediram que o governo recupere os corpos das vítimas. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, expressou condolências para as famílias e disse que o governo vai pagar pela educação dos filhos dos tripulantes mortos. O chefe da Marinha do país atribuiu o acidente às forças da natureza e não à tripulação. Acidente nuclear da usina de Chernobyl, o maior desse tipo na história, completa hoje 35 anos. Uma usina nuclear desativada não é o que a maioria das pessoas associa a um edifício patrimônio mundial da Unesco, mas é exatamente o que a Ucrânia quer para Chernobyl, na esperança de que essa designação possa significar mais financiamento e mais turistas, para que o mundo não esqueça o que aconteceu ali 35 anos atrás, quando, na ex-República Soviética, a 108 quilômetros da capital Kiev, o reator 4 da usina atômica de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança mal sucedido. O resultado foi o pior acidente nuclear da história mundial. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas. 31 trabalhadores da usina e os bombeiros morreram logo depois do desastre. Outras milhares de vítimas mais tarde morreram de câncer. A área ao redor da usina nuclear abandonada ainda é um deserto de apartamentos. E Evgeny Markevich, 85 anos, é um dos poucos que voltaram a viver perto da usina. Ele passou a vida ali como professor. Depois se tornou técnico de radioatividade para poder viver ali. Quando você quer alguma coisa, não há nada que te possa impedir. É uma alegria voltar para casa, mas também é triste que nada mais seja como antes. Este ônibus de turismo chega perto da chamada zona de exclusão, o lugar onde o acidente aconteceu. Cada turista precisa de uma permissão que só pode ser dada por agências certificadas. A guia diz que para onde quer que se olhe, há lembranças do que aconteceu, sinais de perigo, brinquedos abandonados por crianças há muito tempo. Hoje, moradores da cidade ucraniana de Slaviunik, a 50 quilômetros de Chernobyl, se reuniram na praça principal para homenagear as vítimas do acidente. A central nuclear de Chernobyl ainda é um monstro que apavora. Ainda se morre por causa do acidente. Os casos de tumor entre crianças estão crescendo. Só no ano passado, quase 1.500 casos de câncer foram registrados em menores de 14 anos. Quando o acidente completou 10 anos, ou seja, 25 anos atrás, eu estive lá em Chernobyl. Foi uma das experiências profissionais mais pesadas, mais marcantes da minha vida, sem dúvida. E a seguir, praias do Rio Grande do Norte voltam a ficar tomadas pelo lixo. As autoridades investigam a causa desse problemão. E os grandes vencedores do Oscar 2021. O drama americano Nomadland levou as estatuetas de melhor filme, direção e atriz. E como é que fica o tempo em todo o Brasil com a Eliana Marques? Voltamos já já. 12h24 pelo horário de Brasília, Ministério Público Estadual e a Polícia Civil de Mato Grosso abriram inquéritos para apurar por que centenas de caixas de medicamentos estão estocados sem uso num galpão da Prefeitura de Cuiabá. Muitos desses medicamentos já perderam a validade.
Este remédio inibe a reprodução de bactérias e é usado em doenças como meningite, influenza, pneumonia. Esses frascos venceram em agosto do ano passado. Deste outro remédio, para a infecção respiratória, são dezenas de embalagens com prazo de validade vencido em setembro. Essas pilhas de caixas também guardam antibióticos vencidos no mês passado. Este medicamento, indicado para meningite e outras doenças, venceu em fevereiro deste ano. A caixa com 10 frascos custa R$20 mil. Insumos também vencidos, como água oxigenada e muitas latas de leite em pó. Isso tudo foi comprado pela Secretaria de Saúde de Cuiabá e está dentro da central de distribuição. O local é usado pelo município para armazenar e organizar os materiais antes de serem encaminhados para unidades de saúde. O registro foi feito por vereadores que receberam a denúncia. A Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que já sabia dos medicamentos vencidos, pelo menos desde outubro do ano passado. Quando eu cheguei, foi me comunicado e nós abrimos um procedimento interno para efetivamente verificar o que estava acontecendo, que tipo de providências que nós tínhamos que tomar para ser entregue no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Mas vários remédios encontrados no estoque do município venceram nos 3 primeiros meses deste ano, já sob a atual gestão. Esses medicamentos que nós já havíamos levantado, efetivamente são compras do ano de 17, ano de 18, ano de 19, E que são medicamentos que a gente que eles já eram adquiridos e foram vencendo com o tempo. A polícia confirma a existência dos remédios vencidos e a Delegacia de Combate à Corrupção está investigando o caso. Investigar para chegar à conclusão se houve ou não uma falha por parte da prefeitura na aquisição dessa medicação, se houve uma aquisição de uma medicação ou de várias medicações com prazo de validade prestes a se expirar, para saber se isso realmente aconteceu, o que seria uma falha da prefeitura neste caso. O Ministério Público Estadual também vai abrir um inquérito. Pode ter se comprado medicamentos a mais do que o necessário, pode haver falha na distribuição das unidades, pode ter acontecido uma série de circunstâncias, mas é óbvio que é grave mesmo. É gravíssimo, né? Tem que investigar com o máximo rigor isso, né? Com toda essa falta de medicamento no Brasil, com as pessoas sem dinheiro, com as prefeituras e estados quebrados, você deixar remédio vencer, não dá, né? Praias do litoral do Rio Grande do Norte não param de receber lixo que vem de alto mar. Todo esse resíduo, por enquanto, não está sendo descartado. Ele vai ajudar a entender o caminho do lixo até a praia. A onda de lixo não para de chegar. Com a maré alta, o mar trouxe mais resíduos até a praia de Búzios, em Nísia Floresta, no litoral sul do Rio Grande do Norte. Na praia de Tabatinga, o resíduo foi recolhido por voluntários e separado em sacos plásticos para que não seja descartado. As mais de 3 toneladas que já foram recolhidas nas praias, só do município de Nísia Floresta, estão separadas num espaço improvisado, esperando a análise dos órgãos ambientais aqui do Rio Grande do Norte. A maioria do material é plástico, mas tem até porta de geladeira que foi retirada, trazida pelo mar. Ele está aqui aguardando a inspeção dos órgãos ambientais, IDEMA, IBAMA, Capitania dos Portos e o pessoal de alguma universidade que queira vir também dos projetos, para verificar e depois nós mandar o destino final orientado por eles. Depois das seringas e tubo de coleta de sangue, ontem voluntários encontraram um rótulo de identificação de exames do Hemocentro de Pernambuco. O governo do Rio Grande do Norte vai enviar a análise do material para o Recife para ajudar nas investigações. Ao fim do processo de investigação, com certeza, em se identificando os infratores, seja uma empresa, seja um cidadão, seja um município, cada órgão em sua competência deverá adotar as medidas administrativas e criminais necessárias. Mesmo com a força-tarefa dos voluntários para limpar as praias, a preocupação continua. Pescadores contam que ainda tem muito lixo no mar, o que pode afetar todo o ecossistema e a economia local. A informação dos pescadores tem muito lixo, nós vamos ter que monitorar agora diariamente
né? Vamos ter que deixar essa equipe monitorando de plantão diariamente. Encostou, a ordem do prefeito é limpar imediatamente para evitar problema e deixar a praia boa para banho, para o turista vir, para usufruir. Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco diz que está em contato com o órgão ambiental do Rio Grande do Norte e vai unir forças aí para identificar a origem dessa sujeira toda. Ressaltou ainda que até agora nenhum incidente foi constatado nem junto às cidades litorâneas, nem aos portos do estado. Em Minas Gerais, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa estão usando uma técnica nova para acelerar a recuperação da mata afetada pela tragédia de Brumadinho. São plantas novas com uma história antiga. Essas mudas são cópias com o mesmo DNA das árvores destruídas pela tragédia de Brumadinho no interior de Minas Gerais. Elas serão usadas no reflorestamento da área devastada pelo rompimento da barragem em 2019. 29,3 centímetros por 3,62. O trabalho é inédito no mundo, segundo os coordenadores do estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. Os pesquisadores passaram uma semana na Mata Fechada mapeando a área do rompimento da barragem. A ideia deles era descobrir árvores como essa, que estão vivas, mas que foram danificadas fisicamente. A passagem do rejeito de minério ao longo dos dias provocou um movimento que desgastou o tronco dessa árvore. Esse buraco é a prova de que em breve, em alguns meses, ela vai morrer. Então, coletar o DNA e fazer cópias é a única forma de garantir que essa gigante de 25 metros continue na área onde ela cresceu. O processo começa com uma escalada à árvore escolhida. A de hoje foi o jequitibá rosa. Um galho é podado e enviado à universidade. Lá é feita a indução do florescimento precoce, a partir de substâncias que ajudam no crescimento desenvolvidas pela universidade. Os galhos são catalogados e inseridos na base que os sustentará na natureza. É como um transplante de órgãos. Porta-enxerto e enxerto, eles têm que ser da mesma espécie, mas não do mesmo indivíduo. E aqui em cima está o indivíduo que eu quero, que é esse indivíduo que eu quero copiar, multiplicar e fazer florescer mais cedo. 10 árvores de 5 espécies da Mata Atlântica e do Cerrado fazem parte dessa primeira etapa de reflorestamento. Cerca de 4.000 árvores já foram plantadas nessa área de 5,3 hectares, ao lado da ponte da rodovia Alberto Flores, em Minas Gerais, reconstruída após o rompimento. Este vídeo mostra a mudança na região. Por enquanto, é a única com projeto de reflorestamento autorizado e aprovado. O trabalho nosso só entra nessas áreas que já foram liberadas pelo Corpo de Bombeiro e aí entra nessa escala de aproximadamente 5 anos. A previsão é que nesse ano 70.000 árvores sejam plantadas. 5.000 da recuperação genética. Essas florescem em menos de um ano, pelo menos 8 vezes mais rápido que árvores produzidas de novas sementes. A cópia do jequitibá rosa do início da reportagem foi a primeira a fincar raízes em solo já conhecido. Esse material do nosso trabalho ele vem enriquecer, e um enriquecimento fundamental, que esse material ia morrer. A cadeia de DNA estaria fora, né, da biodiversidade. Esse trabalho é um trabalho fundamental para a conservação da biodiversidade aqui da área. E como é bom, né, quando a gente vê o homem cuidando da natureza, né? Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O que é que você destaca para a gente aí nessa última semana de abril? Pois é, olha, a semana começou com frente fria e queda nas temperaturas. A frente fria está em alto mar e as nuvens aumentaram aqui no sudeste. Na capital paulista pode chover um pouco, temperatura até 25 graus. No Rio e em Vitória mais quente, possibilidade de chuva mais forte no Rio. Atrás da frente fria veio o ar frio e seco. As temperaturas caíram do Rio Grande do Sul até o Acre. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Cuiabá e em Rio Branco, 26, com temporais em Rio Branco. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, os casacos saíram do armário hoje cedo. E no sul tivemos mínimas de 5 graus. E o Nordeste, ele... Olha, no Nordeste a chuva perdeu força, não chove, onde o mapa está amarelo, entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, também no leste da Bahia, tempo firme ainda do sul do Espírito Santo até a região de Goiânia e do Pantanal de Mato Grosso até o interior de São Paulo e a região sul. Curitiba, que vemos ao vivo, é a única capital do sul que pode ter alguma chuva, mesmo assim é fraca. No centro-oeste, a única capital com previsão de chuva é Brasília, você vê o estádio Mané
Garrincha, sem grandes volumes de chuva em Brasília também. No Sudeste, só não chove em Belo Horizonte, com máxima de 31 graus. E no Nordeste, a única capital sem previsão de chuva é Salvador, que está aí ao vivo também. No Norte, deve chover em todas as capitais, grandes volumes em Porto Velho, Boa Vista, Palmas. Também em Manaus, onde faltam 24 centímetros para o Rio Negro atingir a cota de inundação severa, quando começam os danos ao município. Manacapuru, onde fica o Rio Solimões, atingiu essa cota hoje. Amanhã, previsão de chuva forte de novo nestas áreas, principalmente aqui na região norte e também entre Rio e a zona da Mata Mineira. E nos próximos dias vai esfriar mais. No Sudeste, já amanhã. Em São Paulo, amanhã, máxima de 22 graus, com um dia de céu encoberto e garoa. Em BH, volta a chover 15 milímetros e a temperatura para nos 26 graus. No Rio também refresca, máxima de 28 graus, falamos em 32 hoje, né? Mas amanhã no Rio o dia vai ser chuvoso, principalmente à tarde e à noite. 40 milímetros é muita chuva. Nas serras catarinense, onde fica Urubici, e também Gaúcha, onde fica São José dos Ausentes, máximas de 17 graus amanhã. Já é frio, né? E olha aqui o ícone, o desenho aí que representa geada. De manhã, temperatura na casa dos 3 graus nas serras gaúchas catarinense, Trali. Aí uma sopinha quente, hein, Eli? Um caldo de mandioquinha, só alegria. Um chazinho, chocolate quente, tudo de bom. Valeu, obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, brigadão. Fala agora da superlua que iluminou o céu da Austrália hoje. Moradores de Sydney foram para a praia, mesmo no frio, para admirar a primeira superlua de 2021. Esse fenômeno acontece quando a lua chega mais perto da Terra e entra na fase de lua cheia. A superlua desse ano foi chamada de superlua cor-de-rosa. Maior festa do cinema foi menor em tamanho esse ano por causa da pandemia, mas o que ficou mesmo para a história na entrega do Oscar foi o aumento da diversidade, com a vitória da primeira mulher asiática no prêmio de melhor direção. O filme que mostra um sonho americano em profunda crise foi o grande vencedor da noite. Nomadland é o segundo filme dirigido por uma mulher a levar a estatueta de melhor do ano na história do Oscar. No discurso de agradecimento, Chloe Zhao lembrou uma expressão chinesa que diz que as pessoas, ao nascerem, são inerentemente boas. Frances McDormand entrou para o seleto grupo de atores com 3 estatuetas de atuação ao receber o prêmio de melhor atriz. Ela fez um discurso de menos de 1 minuto. Anthony Hopkins, the father. O prêmio de melhor ator nem discurso teve. Anthony Hopkins levou o prêmio, mas não estava na cerimônia. Este ano, o Oscar queria ouvir os premiados. Os discursos não foram interrompidos pela Orquestra Sinfônica. Aliás, nem teve orquestra ou qualquer apresentação de música ao vivo, somente DJ. O produtor musical e agora diretor de cinema, Questlove, introduziu um jogo no Oscar. A intenção era adivinhar se aquelas músicas tinham concorrido ao prêmio. Aos 74 anos, Glenn Close até saiu dançando. No Oscar, com o número de indicações recorde para mulheres e atores não brancos, não poderia ser diferente. Discursos sobre inclusão, diversidade e antirracismo estiveram presentes em vários momentos da noite. Assim que abriu a cerimônia, a diretora Regina King fez referência ao julgamento do ex-policial que matou George Floyd. Se as coisas tivessem sido diferentes em Minneapolis na semana passada, eu teria trocado meus saltos por botas de protesto. O cineasta Tyler Perry agradeceu ao prêmio humanitário que recebeu, pedindo à audiência para recusar o ódio. Quando Martin Desmond Rowe venceu pela co-direção do curta-metragem Dois Estranhos, que retrata o racismo policial, lembrou que a cada dia a polícia americana mata 3 pessoas. E o número de vítimas negras é desproporcionalmente maior.
Ainda no tapete vermelho, ele conversou com a gente e disse que era ótimo ver o aumento da diversidade entre os indicados. Chaka King, o diretor de Judas e o Messias Negro, pareceu menos impressionado. Apesar de o filme ter recebido o maior número de nomeações para negros na história do Oscar, ele disse: "Eu fico triste porque eu sinto que demorou demais para essa conquista chegar." Durante a noite, o filme dele levou 3 estatuetas, inclusive de melhor ator coadjuvante para Daniel Kaluuya. Jo Jong-un. A primeira sul-coreana a concorrer a um Oscar de atuação, Yoo Jung-young, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante e também teria levado o prêmio de melhor discurso da noite se ele existisse. "Eu não acredito em competição. Como posso vencer Glenn Close?", perguntou. "Eu só sou mais sortuda, ou talvez seja a hospitalidade americana com uma atriz coreana." Yoo Jung-young agradeceu aos 2 filhos. "Obrigada, meus meninos, que me fizeram sair para trabalhar. Esse é o resultado, porque a mamãe trabalhou duro." This is the result, because mommy worked so hard. Lindo o discurso dela, né? O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e daqui a pouquinho já pode rever nossas reportagens no Globoplay, tá bom? Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um excelente começo de semana e até amanhã. Fique em paz e se cuide.